Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C Sharp Windows Forms, nós vamos ver como fazer um formulário fluido com um DataGrid View. Conforme eu redimensiono o formulário, meu DataGrid View e os meus controles vão se ajustando ao novo tamanho do formulário. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, criar um projeto na linguagem C Sharp, plataforma Windows, Forms, aplicativo do Windows Forms, .NET. Cuidado que tem .NET Framework. Selecionei o .NET, próximo. Aqui vai o nome da aplicação, que é o nome do projeto, próximo. NET 8, criar. O Visual Studio inicia uma aplicação Windows Forms com um formulário vazio. Eu vou aumentar ele um pouco, tanto na largura quanto no comprimento. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Aqui na caixa de ferramentas tem todos os Windows Forms, controles comuns e outras opções. Tem que ser aqui, ó, todos Windows Forms. Eu vou procurar aqui esse controle aqui, ó, Table Layout Panel. Arrastei para o formulário, pressiono o F4 para aparecer aqui as propriedades. Aqui vamos colocar 3 colunas, descendo, 4 linhas. O nosso painel aqui. E aqui no Dock, Fill. Cliquei uma vez no Table Layout Panel para selecionar, depois cliquei o botão direito do mouse, editar linhas e colunas. Aqui na primeira linha, absoluto, ou melhor, na primeira coluna, absoluto 10 pixels. Aqui 100% e aqui 10%. Ou melhor, 10 pixels, absoluto 10 pixels. Significa o seguinte, que eu vou deixar uma coluna aqui, ó, de 10 pixels e outra aqui de margem. E vou usar essa coluna do meio para o meu layout. Vou clicar o botão direito de novo e vou voltar no mesmo lugar. Editar linhas e colunas. Agora eu vou para as linhas. A mesma coisa, absoluto em cima. Eu vou deixar aqui com 45. Absoluto 50, essa é a segunda linha. A terceira linha, percentual 100, que é de 100%. E a última linha, absolute, vou deixar aqui uns 40. Isso depois eu posso vir aqui, ó, e ajustar na mão. Está pronto o meu layout. Aqui eu vou pôr uma barra de ferramentas. Aqui eu vou pôr alguns controles, vou pôr um text box e um botão buscar. Aqui eu vou pôr o DataGrid View e aqui eu colocaria uma barra de status. Esse vai ser o nosso layout. Clica no formulário, então tem que estar selecionado aqui Form. Eu vou aqui em Backcolor, personalizar e vou pôr branco. Descendo aqui em Text, cadastro de produtos, Start Position, Center Screen, para o formulário iniciar no centro do vídeo. Sempre vai salvando. Agora eu vou arrastar um DataGrid View para cá. Vou encaixar no container para ele pegar tudo aqui, ó. Agora vou no DataGrid View com ele selecionado, ó, DataGrid View. Aqui no Background Color, personalizar, vou deixar branco. Tá aqui, eu tenho um DataGrid View aqui. Agora aqui, ó, eu vou pôr outro Table Layout, aqui, ó, na segunda linha. Então, descendo aqui na barra de ferramentas, Table Layout Panel,
Eu vou adicionar a coluna e mais uma coluna. Ficou com 4 colunas. Vou selecionar. Vou aqui em Dock. E vou selecionar o fio. Aí ele ficou assim. Aí vou ajustar aqui manualmente mesmo. Eu não preciso vir aqui, ó, e editar linhas e colunas. Posso fazer aqui, ajustando dessa maneira. Aí você vai controlando a altura, a largura. Vou pegar um label. Label. Vou arrastar para cá. Aqui no texto. Descrição. Eu posso ajustar aqui, ó, a âncora. Aqui, Anchor. Em vez de ser top left, para ele encostar na linha aqui embaixo. Ó. Posso pôr uma fonte maior. Só vou mudar o tamanho. Vou puxar um text box. Arrastei. Soltei aqui. Vou dar um nome para ele. A fonte, vou colocar 11 também o tamanho. O dock. Isso aqui é obrigatório a pôr. Fio. Para ele poder se ajustar quando a gente modificar o formulário. Aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho para cima, ó, e vou arrastar agora um botão. Arrasta o botão, solta aqui, ó. Mesma coisa. Pretende buscar, dock fio, fonte 11, buscar. Aqui em cima, aqui ficou muito baixo, né? Vou aumentar mais assim. Tool Strip, vou pôr a barra aqui. Aqui no Image Scaling Size, eu vou pôr 24 por 24, que eu vou usar figuras nessa barra. Auto Size False. Isso. Back Color. Escolhi uma cor aqui. Vou inserir um botão. Vou inserir uma imagem. Vou selecionar aqui embaixo e vou importar. Vou numa pasta onde eu tenha ícones. Primeiro vai ser o novo. Eu vou selecionar esse. Ok. Aqui a imagem vai ser para a esquerda. O nome aqui em cima eu vou abreviar. Tool Strip Button novo. O texto novo, eu pus um E comercial antes do N. Aqui, ó, Display Style. Image and Text. Aí ele vai colocar lá, ó, a imagem e o texto. E esse E comercial, ó, ele deixou sublinhado aqui. Quando eu pressionar o Alt, ele também executa esse botão, ele dá o clique. Cliquei aqui, vou colocar agora um separador. Agora eu vou fazer assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar o nome. Adicionar. Aqui embaixo, importar. Agora eu vou pegar esse. Ok. Aqui é adicionar. Se eu quiser, eu posso pôr aqui, ó, um tooltip. Quando eu passar o mouse aqui em cima, esse texto vai aparecer em destaque. Vou colocar outro separador. E aí podia fazer todos.
Por enquanto eu vou deixar assim. Antes de executar, vamos selecionar esse daqui, ó. Table Layout Panel 2. Cliquei o botão direito e vou editar linhas. Ou melhor, vou editar as colunas. Esta coluna aqui está com percentual. Eu vou pôr aqui 80. Essa daqui tem que ser 20. Tem que ser percentual. Por que uma tem que ser percentual e a outra não precisa? A coluna que está em percentual, ela vai expandir de acordo com o redimensionamento do formulário. A que está absoluto não vai. Dá OK e vou executar. Mais fácil vendo. O formulário está aqui. Eu vou redimensionar ele. Perceba que esses dois aqui, ó, estão se ajustando conforme eu redimensiono o formulário. Agora vamos configurar a nossa grade. Vou pressionar o F7 para ir para o código. Aqui dentro da classe. A classe começa aqui, termina aqui, ficou 2 fecha-chaves. Vou pôr um código aqui. Eu coloquei dois métodos aqui, este e este. Só que antes, eu coloquei dois campos na classe. Aqui em cima. Class form 1. Coloquei tamanho inicial do form e form carregado. Depois coloquei esse método. Aqui é o construtor, já estava aí. Coloquei esse método que vai criar essas colunas no meu DataGrid View. E aqui vai configurar o DataGrid View. Vai colocar o título das colunas, a largura, o alinhamento. Termina aqui embaixo. Vai ficar assim em vermelho porque está chamando aqui um método de uma classe que não tem. Não existe. Agora, Ctrl Alt L. Sobre o nome da aplicação, clica o botão direito, adicionar classe. Essa classe eu vou chamar de formatação. Por que eu não chamo a classe de formatar? Porque classe, nomes de classe, não se coloca verbo. É sempre um substantivo. Não é obrigatório, mas é uma regra que todo mundo segue. Essa classe aqui vai ser estática, porque ela não vai ter dados, vai ter apenas métodos. Então a classe formatação tem dois métodos. Redimensionar grade, recebe esses parâmetros. Aqui também podia ser uma classe, ao invés de ter tantos parâmetros no método, mas vai ficar assim. Esse aqui vai redimensionar a grade, começa aí, termina aqui. Aí o outro método é o ajustar a largura das colunas da grade, recebe um DataGrid View, o código começa aqui e termina aqui. E aqui embaixo fecha a classe, fecha a namespace. Salvando. Voltando aqui no form, agora deixou de ficar vermelho, porque eu criei esse método. Agora, aqui no formulário, seleciona o formulário F4. Aqui, na caixa de propriedades, tem o raio, que são os eventos. Cliquei no raio, vou no evento Shown, 2 cliques, vou pôr um código aqui também. Esse é o código. Eu estou inicializando aqueles campos da classe, esses dois aqui em cima. Estou atribuindo a eles a largura do formulário. Esse width é a largura do formulário. E aqui eu estou dizendo que carregado é true. Por quê? Porque esse evento, shown, ele ocorre quando o formulário é mostrado. Então, nesse momento, ele já foi carregado. Aí eu crio as colunas e configuro a grade. Eu vou executar para você ver como está até agora. Até agora a aplicação está assim, não está acontecendo nada. Se eu maximizar, a grade não ajusta. Apenas o text box
e o botão é que se ajustam. Se eu redimensionar também não acontece nada. Vou parar a aplicação. Então veja que aqui no configurar grade produtos, eu chamei o redimensionar grade. Agora eu vou chamar em outros lugares. Selecionei o formulário, pressionei o F4, vou nos eventos e vou no evento Resize. Está na ordem alfabética. Resize. Vou colocar um código aqui também. O código é esse. Se o formulário está carregado, como que eu sei? É aqui, ó. Quando fez o show, ele está carregado. Aí eu estou vendo se o estado do formulário foi modificado para maximizado ou normal. Se for, eu vou chamar a função que redimensiona a grade. Daqui a pouco eu explico os parâmetros. Voltando aqui, novamente o F4 e agora eu vou no Resize End. Resize End. E vou pôr um código aqui também. É um código muito parecido, se está carregado, ele vai redimensionar a grade. Então, esse redimensionar grade, ele está sempre passando o DataGrid View em questão, que no caso aqui é o DataGrid View 1, que é esse DataGrid View aqui, DataGrid View 1. Está passando a largura do formulário, esse width é do Form 1. Já esse tamanho inicial do form é aquele que veio aqui no show. Ah, mas é o mesmo widget? Sim, é o mesmo widget, só que nesse é a largura do momento que o formulário foi carregado. Aqui, embaixo, é a largura do formulário já redimensionado, quando ocorre o evento Resize, quando termina o evento Resize. Veja essa descrição que eu estou passando, ele é uma coluna, é a maior coluna da minha grade, a coluna mais larga, que no caso aqui é a descrição, que ela está definida aqui como 280. Vou voltar lá aqui. Cliquei no botão direito, ir para a definição. Então ele recebe aqui o DataGrid View como DG, recebe a largura do formulário, o tamanho inicial do formulário e a coluna de ajuste, que no caso lá era a descrição. Aqui você sempre vai passar a coluna mais larga. Ele podia até achar sozinho aqui, né? E aqui está fazendo algumas contas, que é o tipo de zoom que ele vai dar no DataGrid View. Ele vai passar por todas as colunas do DataGrid View e vai ver se a coluna não está invisível. Porque se a coluna está invisível, não adianta ele redimensionar, porque ela não pode ser redimensionada. Está observando aqui que esse tag, ele contém a largura da coluna. Como que eu sei disso? Porque aqui, ó, quando eu dimensiono, quando eu configuro a minha grade, eu fiz um for aqui, ó, e peguei na propriedade tag de cada coluna do DataGrid View, eu coloquei a largura da coluna do DataGrid View. Então tem a largura do código, da descrição, da quantidade. Cada uma delas guardou a sua largura, que agora vai ser lida aqui e vai ser redimensionada. Então aqui ele está acumulando o total de larguras e está colocando a largura de cada coluna. O que é esse 110 aqui? Esse 110 é o seguinte, quando você tiver várias linhas no DataGrid View, vai ter que ter uma barra assim horizontal, né? Esse é o espaço reservado para barra horizontal. Eu não posso colocar esse espaço dentro das colunas. E aí ele vai ajustar as colunas com base nesse método. Eu vou executar que é mais fácil vendo. Então está aqui, eu vou clicar no maximizar, veja, ele ajustou. Se eu pegar aqui, ó, estou redimensionando, veja que a grade está redimensionando junto. Só que chega um tamanho, ó, que não vale a pena redimensionar.
Então nós vamos bloquear isso daí. Então eu vou selecionar o formulário F4 para as propriedades. Aqui nas propriedades, aqui tem minimum size. Eu vou pôr aqui 850 por 300, 800, ponto e vírgula 300. Vou executar. Agora, quando eu vou redimensionar, chega num ponto ele não redimensiona mais. Ele trava. Eu vou parar aqui e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uns dados nessa grade aí. Cliquei o botão direito do mouse e adicionar classe produto. Eu vou pôr um código aqui da classe. A classe ela tem as mesmas propriedades que tem as colunas lá no nosso DataGrid View. É o ID, o código e tal. E aqui tem uma lista. Tem um método obter produtos, é um método estático. Inicializando uma lista aqui com 4 produtos. Está retornando a lista. Só para a gente ter algum dado para pôr. Aí eu vou aqui no Form 1 de novo. Vou dar 2 cliques no buscar. Então aqui no clique do botão buscar, eu coloquei o método, chamei o método buscar produtos, ele está definido aqui embaixo. Esse método seu pode ficar vermelho, ele está definido aqui. Então veja que primeiro eu vou limpar a grade, que é aqui embaixo. Aí vou chamar o método obter produtos da classe produto, que é uma classe estática, por isso eu não preciso de um objeto. E a lista de produto eu vou vincular ao data source do meu DataGrid View. Depois eu vou configurar a grade, colocando a largura, o cabeçalho, o alinhamento. Aqui eu tenho que chamar nessa ordem aqui. E por que esse limpar grade está vendo que o data source é um null? Porque eu não posso limpar a grade quando o data source tem um vínculo com alguma coisa. Mas se no caso aqui eu já tenho o vínculo, então por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó, no método shown, eu estou criando as colunas sem vínculo. E eu tenho que limpar essas colunas. E por que eu tenho que fazer isso? Porque senão vai ficar, por exemplo, vai ter assim, código, descrição, vai ter todas as colunas, vai começar de novo. Código, descrição, vai duplicar as colunas. Eu vou executar, vou clicar aqui no buscar, e aí ele trouxe. Conforme eu redimensiono, ele ajusta o tamanho das colunas. Então veja, se eu tenho um DataGrid vinculado, um data source, né, do DataGrid vinculado, eu não posso fazer o configura ou configurar as colunas antes do vínculo. Eu mudei. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é aqui, ó. Onde eu estou dizendo que tamanho que tem a coluna, qual é o cabeçalho dela, o alinhamento. Eu vou executar e você vai ver que isso não funciona. Isso é uma exigência do data source, do DataGrid View. Vou clicar no buscar e ele vai dar um pau. Voltando aqui, onde? Então aqui, ó. Primeiro eu faço o vínculo, depois eu configuro. Primeiro eu limpo, depois eu faço o vínculo, depois eu configuro. Então, recapitulando, você precisa programar. Primeiro você precisa ter essa classe aqui, formatação. Essa classe aqui, formatação, com esses dois métodos. Ajustar coluna e redimensionar a grade. E você deve usar esses métodos no formulário. É no formulário, não é no DataGrid que usa, é no formulário. No evento resize, você vai colocar esse código. No evento resize end, esse código aqui.
E quando você definir o seu DataGrid View, então aqui, ó, configurei. Aqui no final, eu vou ter que, por essa instrução, principalmente essa aqui, porque eu vou aqui armazenar a largura dessas colunas numa propriedade da própria coluna do DataGrid View. E lembrando que você tem que ter essas duas variáveis aqui, que são campos da classe. Variável de uma classe é chamado de campos da classe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.